Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar início à nossa aula, né? Bom, vou falar aqui um pouco de um resumo sobre a unidade 2, né? Começando pela essa parte de equações algébricas e equações transcendentes, que é o nossa base do início dessa unidade. Bom, vamos fazer a diferença então de equações algébricas e equações transcendentes. Primeira coisa, a equação, né? A equação a gente sabe que é uma expressão matemática, né, que tem igualdade. Começa daí. Tudo que é equação é uma expressão que tem igualdade. Vamos fazer essa diferença. O que é uma equação algébrica para uma equação transcendentes. Bom, equação algébrica, pessoal, nada mais, nada menos é o seguinte: vai ser uma equação, vai ser uma expressão que tem igualdade, né? A gente vai ter uma variável em jogo, né? Lá nessa expressão. E aí, ó, essa variável, ela às vezes vai estar acompanhada de algumas operações, que são elas: soma, multiplicação, subtração e divisão, ok? Às vezes também raiz, viu? E outras. Então, todo tipo de equação algébrica, todo tipo de equação que ela é uma expressão, né, ela tem igualdade, a variável, né, ela está multiplicando, dividindo, subtraindo, tendo uma raiz com outra variável, com outro número real, é uma equação algébrica, beleza? Exemplos clássicos que a gente conhece são, por exemplo, as equações de grau. Por exemplo, uma equação de grau um, ela é uma equação algébrica, viu? Uma equação do segundo grau também é um exemplo de uma equação algébrica. E outros graus também. Equação uma de grau 4 também é uma equação algébrica. Beleza, gente? E aqui. Albieri, Oi? tá cortando sua fala. Tá cortando? Pra mim, né? Tá cortando. Como é que tá o áudio aí, pessoal, de forma geral? Tá cortando ou não? Tá normal? Ah, tá normal. Ah, Aline, então deve ser alguma coisa aí na sua internet, Aline. Aí, mas não se preocupe. Você tenta ficar aí na sala o máximo possível. Aí depois você pode acompanhar direitinho a gravação de forma ok, né? Depois com a gravação que for mandar, viu? Então vamos lá. Voltando, né? Então entenderam, né, pessoal, que é a equação algébrica. E agora vamos falar o que é uma equação transcendente. Uma equação transcendente é uma equação aquela que contém alguma função, além de saiu, aquela que contém alguma função que não é redutível. Não é redutível. Ó, qual a diferença? Essas equações aqui, né, por causa dessas, que elas são acompanhadas essas operações aqui, a gente pode fazer certas simplificações. A gente pode reduzir isso aqui. Por exemplo, a gente pode colocar às vezes o x em evidência, né? Pode colocar algum termo somando, dividindo. Então a gente pode fazer algumas manipulações algébricas. Nas transcendentes, não. Nas transcendentes, até alguns termos dá, mas sempre vai existir algum termo, né, alguma função que ela não é redutível. Ela não tem como ser simplificada. Exemplo, né? Vamos colocar aqui exemplos clássicos de equações transcendentes. Ó, então vejam aqui, ó. Essa letra A, letra B, letra C são exemplos de equações transcendentes. Ó. Vejam que o x ao quadrado a gente pode até simplificar ele um pouco, né? Mas a função cosseno não. Então ela tem uma função que ela não é redutível, a gente não consegue dar uma simplificação bem precisa para ela, né? Então ela é uma equação transcendente. A letra B também, porque ela tem uma função aqui, ó, que não é redutível, é a função exponencial. Essa letra C também.
Ela tem aqui o ln, que não é algo redutível. Então também é equação transcendente. Deu para entender, pessoal, a diferença de algébrica para transcendentes? Deu? Ficou claro para vocês? Bora mesmo, pessoal. Fale sim ou não, alguma coisa. Ó, é só vocês verem. A equação, que ela é só acompanhada das operações básicas, é que é só multiplicação, soma com a Professor, eu variável. não entendi. Hã? Eu não entendi porque cortou e a internet caiu, viu? Ah, sim. Então, deixa eu só então recapitular. Ó, equação algébrica é uma equação. Minha internet está muito ruim. Tá. Qualquer coisa você pode assistir de melhor depois na gravação, viu? Mas só recapitulando. Uma equação algébrica é uma expressão que tem igualdade, né? Tem uma variável em jogo, e aí, ó, lá nessa variável, nos termos, é sempre acompanhado com as operações básicas. Multiplicação, soma, subtração, divisão, raiz quadrada também pode ter, né? Você pode fazer até umas certas manipulações. Mas nas transcendentes, não. Nas transcendentes, até em alguns termos você pode fazer certas simplificações, mas sempre vai existir alguma função, né, algum termo que ele não é redutível, ele não pode ser simplificado. Por exemplo, a letra A, x ao quadrado menos cosseno de x igual a zero. Ela é uma equação transcendente, porque tem um termo aqui ó, que ele não é redutível, não tem como simplificar. A letra B também tem a exponencial aqui no meio. A letra C também tem a função ln. Viu, gente? Então essa é a diferença. A gente consegue ver na hora, olhando as expressões, se é uma equação transcendente, se é uma equação algébrica. Viu? Por que isso, professor? Porque a gente vai aplicar métodos de interação justamente em equações transcendentes. Nossos principais vai ser nas equações transcendentes, os métodos que a gente vai aplicar para resolver as raízes, né? Mas também pode ser algumas equações algébricas também, viu? Mas vai ser diretamente nas que a gente não consegue encontrar de forma direta. Por quê, professor? Porque algumas a gente consegue encontrar a raiz de forma direta. O nosso objetivo principal é isso, gente, encontrar a raiz de funções. Algumas equações algébricas a gente consegue encontrar a raiz, outras, né, principalmente as transcendentes, a gente não consegue. Por exemplo, vamos colocar aqui exemplos clássicos, né? Primeiramente, deixa eu definir para vocês o que é zero ou raiz de uma função. Então, ó, zero, né, ou raiz de uma função é justamente um ponto, né? Então, é justamente um ponto da função onde a imagem desse ponto é igual a zero. Então, a gente disse que um cara, né, lá na função, ele é zero ou raiz de uma função quando a imagem dele é igual a zero. Beleza? No gráfico, né, isso fica bem claro. Quem que são esses caras no gráfico, professor? No gráfico, eles são os caras justamente que cortam o eixo X. As raízes. São os caras que cortam o eixo X. Ó, por exemplo, aqui, ó. Esse camarada bem aqui, ó, que cortou o eixo X no gráfico, é uma raiz. Viu? Não é o eixo Y, pessoal. É o eixo X. Fique bem claro isso para vocês. Aqui é uma raiz. Se outro cara também passar aqui cortando, também é raiz, viu? Os caras no gráfico são raiz, são os que cortam o eixo X. São os que têm a imagem igual a zero. Beleza, gente? Para ficar claro aqui no gráfico. E aí, ó, como eu falei, algumas equações, principalmente algumas algébricas, a gente consegue encontrar a raiz de forma direta. Por exemplo, como é que eu encontro a raiz dessa equação aqui, gente? A função f de x igual a 3x mais 2. Ela é fácil. Como ela é a equação do primeiro grau e eu quero encontrar a raiz, é só igualar aqui a zero, né? E é só isolar o x. Eu deixo o x aqui parado, passo o 2 para cá. Eu tenho que 3x vai ser igual a menos 2, né? Depois eu passo 3. O 3 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Por exemplo, aqui, ó, a raiz dessa equação, dessa função aí vai ser x igual a menos 2 sobre 3. Aqui vai ser a raiz da função. Ó, veja que a gente encontrou a raiz de uma função. Né? Se for uma do segundo grau, a gente consegue também encontrar a raiz, né? For aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1. Como é que encontra a raiz dela? Iguala aqui a zero, né? Porque essa função tem que ser igual a zero. Para resolver essa equação, eu uso o método de Bhaskara, né? B ao quadrado, o B é 2, então fica 4, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1.
delta vai ser igual a 4 menos 4, né? Vai ficar 4. E aqui vai ser igual a zero. Delta igual a zero. A raiz também vai ser zero do delta, né? Raiz quadrada, como eu falo. E aí temos duas raízes que são exatamente iguais. x1 é igual a x2, então vai ficar menos b, né, a fórmula. O b é 2, então fica menos 2. Dividido por 2 vezes o a. O a é 1, então fica 2. Menos 2 por 2 dá menos 1. Então a raiz é menos 1. Então, ó, vocês viram que algumas funções, né, dependendo do tipo de equação, principalmente as algébricas, a gente consegue encontrar a raiz de forma bem direta. Mas o problema é quando essas funções elas forem dadas por expressões transcendentes. Tipo assim, como é que eu encontro aqui agora a raiz? Como é que eu encontro a raiz dessa aqui agora? Vocês veem que não já é mais possível fazer esses processos básicos, né? As algébricas a gente consegue fazer até algumas coisinhas, até de grau 2, até de grau 3, até de grau 4. Mas quando parte para as transcendentes, não é mais possível, né? Que é uma raiz dessa função aqui, gente. Vocês conseguem ver? Tem que fazer umas continhas, né? Essa aqui também. Então, para isso que vai ser apresentado agora para vocês os métodos interativos, né? Os métodos numéricos. Que é justamente para a gente encontrar as raízes e zero de funções desse tipo aqui, ó. Funções que são dadas equações transcendentes. Ok, gente? Tá ficando claro para vocês? Tem que ficar claro essa parte inicial, para que a gente está estudando isso, a motivação, o que a gente vai estar fazendo aqui. Vocês estão entendendo o nosso objetivo aqui? Agora eu vou entrar aqui. Sim ou não? Pronto. Então, beleza, né? Então é isso. Agora a gente vai. Vamos ver como é que encontra essas raízes, né? Ou raiz ou zero dessas funções aqui, ó, essas funções transcendentes. Como a gente vai encontrar, pessoal? Através dos métodos numéricos. Então vamos lá. A gente vai fazer, pessoal, esse processo em duas etapas. Vou botar aqui etapa 1 e a etapa 2. A primeira etapa a gente vai fazer o seguinte: a gente vai precisar. A gente sempre tá aqui, ó. Vou fazer aqui um esboço, né? Tá aqui o plano cartesiano, tá aqui a função. Primeira coisa, a gente precisa ter uma base de onde está a raiz, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente sabe que a raiz, ó, ela tá aqui nesse espaço, né? Porque tá aqui, ó, tá cortando o eixo X. As raízes estão aqui, né? Então a gente precisa primeiramente, ó, ter uma base do intervalo onde está a raiz. Então o primeiro passo é encontrar um intervalo em X, né, que tenha uma raiz. Primeiro passo é isso, a gente vai precisar de um intervalo como sendo base. Esse processo aqui, pessoal, é chamado de isolamento de raiz. Entendeu? É tipo aqui, tá aqui a função, ela tem o domínio dela é enorme, né? Pode ser todos os reais. A gente precisa saber por onde a gente vai começar. A gente vai estudar todos os reais aqui? Não, né? Se eu sei que a raiz ela tá mais ou menos ali no perto do zero, perto do um, então eu vou começar dali. Eu vou começar então no intervalo 0, 1, entendeu? A gente precisa de um intervalo como sendo base. É o processo chamado de isolamento de raiz. Segundo passo. Ah, professor, eu sei mais ou menos onde a raiz está. Ela está num certo intervalo. Depois disso, a gente vai fazer, então, vai chegar a fazer as contas, né? A gente vai fazer cálculos, né? O cálculo da raiz aproximado, viu? Através de um processo interativo. Através de um método numérico, beleza? Então a gente vai fazer essas duas etapas. Sim, vai pegar um intervalo como sendo base, né? Para saber mais saber onde está a raiz. E a partir dali, eu sei que a raiz está naquele intervalo que eu vou fazer. Aí eu vou fazer as contas. Vou fazer as contas para achar essa raiz aproximada através de algum método numérico. Beleza, pessoal?
Aí vocês podem perguntar, e aí, professor, como é que eu sei, então, mais ou menos um intervalo, né, que vai ter essa raiz? Beleza? Então, para saber mais ou menos essa parte inicial, para a gente começar essa parte inicial, essa primeira etapa, a gente vai usar um certo teorema, beleza? Porque, novamente, pessoal, a função ela pode estar definida aqui em todos os reais. Qual é o menor intervalo que eu vou começar? Vai ser o 0, 1? Vai ser 3, 4? Vai ser aqui 6, 7? Aí eu vou apresentar para vocês um teorema, né, que vai me indicar o melhor intervalo que eu vou começar. Esse isolamento de raiz. Viu? Isolamento de raiz. Através do teorema de Bolzano. Ó, bem fácil de entender o teorema de Bolzano, né? Principalmente de forma gráfica. Um dia que eu sei, professor, um intervalo bom para começar, você vai olhar na função, no gráfico da função. Por exemplo, aqui, ó, a função, né? Ó, como eu falei, a raiz, gente, ela corta no eixo x, viu? Ela corta o eixo x. Então, se eu sei que em um intervalo, por exemplo, de A a B, se eu sei que no intervalo de A a B, né, vou botar aqui a imagem do ponto A e vou botar aqui a imagem do ponto B. Se eu sei que a minha função é contínua, lembra que a função contínua? Ela não é quebrada, né? Se eu sei que minha função é contínua, eu sei que no ponto A ela é negativa, eu sei que no ponto B ela é positiva, então isso implica o que, gente? Isso implica que em algum momento ela tem que passar aqui cortando o eixo X, ou seja, ela tem que ter uma raiz aqui, desse intervalo. Vocês entenderam? É fácil de entender, gente, bem fácil. O teorema de Bolzano é justamente isso. Se o intervalo tá tendo uma hora a raiz é negativa, outra hora ela é positiva, ou se uma hora a imagem é negativa, outra hora a raiz é positiva, então isso implica que em algum momento ela tem que passar pelo zero. Ela tem que cortar o eixo x, porque ela não pode ser quebrada. Ela não pode quebrar assim. Se ela quebrar, ela não é uma função contínua. E aí a gente vai pegar só as funções contínuas. Ela tem que ser, ela tem que sair do ponto A, tem que chegar até o ponto B, na imagem do ponto A até o ponto B. Viu? Ela não pode quebrar. Então, se é algum momento negativo e outro é positivo, então quer dizer que em algum momento ela tem que passar pelo zero. Beleza? Então, se no intervalo está acontecendo isso, está acontecendo essa mudança de sinal, então é porque ela tem uma raiz naquele intervalo. E isso, pessoal, não importa se é o sinal do A, se é o sinal do B. O A pode ser negativo ou positivo. O que importa é se no intervalo tá trocando os sinais nas imagens, então isso implica que em algum momento ela tem que partir no zero. Ela tem que passar no zero. Ou seja, tem que ser, tem que ter uma raiz. Viu? Por exemplo, se eu tenho uma raiz se eu tenho uma função que ela é sempre positiva, eu posso garantir que ela vai cortar no zero? Eu posso garantir que ela tem uma raiz? Não sei, né? Não sei. Ela pode cortar assim, ó. Essa função aqui ela é sempre positiva. Então ela nem tem raiz. Se eu tenho uma função que ela as imagens todas negativas, eu posso garantir que ela tem uma raiz? Não sei. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui ela é sempre negativa. E ela corta o eixo x? Não. Agora, se eu tenho uma função que um momento ela está sendo positiva e outra está sendo negativa, e ela é contínua, então em algum momento ela tem que cortar aqui o zero. Então em algum momento ela tem que ter uma raiz. Entenderam, gente? Ficou claro para vocês? Teorema? Ficou? Beleza, né? Então agora vamos só escrever isso de forma algébrica, né? Como é que eu falo, professor, que duas cores elas trocam de sinais, né? Vocês conseguem visualizar isso de forma algébrica? Ah, sim.
Beleza. Ó, o que que a gente vai começar, gente? A gente precisa de um intervalo, né, como base, como base. Então a gente vai pegar o intervalo justamente nisso, que é a imagem, que as imagens estão trocando de sinais. Se elas estão trocando de sinais, então é porque em algum momento ela tem que passar no zero, entendeu? A gente vai pegar intervalos que está trocando de sinais. Se eu sei que no intervalo está trocando os sinais, então em algum momento ela tem que passar no zero. Ou seja, ali naquele intervalo tem que ter uma raiz. Porque não pode. Se pular no zero, se está pulando a função ela não é contínua. Então a gente quer só as funções contínuas. Se está tendo troca de sinais, pode ser assim também, viu, gente? Pode ser aqui no começo ser positivo e no outro aqui ser negativo. Se acontece isso, ou se em algum momento ela é positiva e outro negativo, então em algum momento ela tem que passar aqui no zero. Ou seja, em algum momento nesse intervalo ela tem que ter pelo menos uma raiz. Viu? Aí vamos escrever isso de forma algébrica. Como é que eu escrevo que duas coisas trocam de sinais? Duas coisas trocam de sinais, a gente pode escrever isso de forma na multiplicação, né? Questão do sinal. Duas coisas elas trocam de sinais quando a multiplicação dessas duas coisas forem negativa, né? Tá dando falha no meu áudio? Talvez seja a minha internet também. Às vezes, né? Vixe. Eu só preciso confirmar se é a minha internet ou o meu microfone, né? Mas eu acredito que seja mais a minha internet, né? Eu vou tomar como base do James também, que é quase a mesma região, né? E aí deve ser por isso, isso deve estar caindo. Mas enfim, qualquer coisa, pessoal, vocês podem acompanhar direitinho na gravação, viu? Na gravação o áudio vai estar bacana lá. Vamos lá. Então é isso, gente. Ó. Essa é a tradução disso aqui, ó, de forma algébrica. Então a gente quer uma função contínua. Se eu sei que está trocando os sinais, como é que eu sei que está trocando os sinais? Se a multiplicação das imagens forem negativo, né? Duas coisas trocam de sinais, pessoal, justamente se a multiplicação dessas duas coisas for negativa. Duas coisas estão multiplicando dando negativo, quais são as possibilidades? Ou um é mais ou é menos, ou o outro é menos ou é mais, né? Não pode ser menos, menos ou mais. Viu? Realmente está cortando mesmo. Agora que eu tirei a certeza. Como é que eu tirei a certeza? Porque eu tenho duas telas aqui, né, de gravação. E aí eu tô vendo sempre que eu tô escrevendo aqui. Eu tô escrevendo algumas coisas e tá demorando sair ali na imagem. Até porque tá cortando. Mas, mas depois vocês acompanham direitinho a gravação. Qualquer coisa eu vou voltando aqui devagar. Mas eu não falei nada demais não, só falei isso. Ó, duas coisas trocam de sinais. Quais são os sinais para essas duas coisas, pessoas? Ou um é mais ou é menos, ou é menos ou é mais. Não pode ser as duas negativo e não pode ser as duas positivo. Realmente está travando, né? Beleza? Deve ser a internet. Tá travando muito. E agora, pessoal, tá ok meu áudio aí? Como é que tá? Vocês estão me ouvindo, gente? É, tá ok, né? Tá travando. Eu tô percebendo que eu tô mexendo rápido e não tá nem pegando aqui, pô. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Foi por isso que eu percebi, professor, que estava travando, por conta da imagem do professor, que às vezes assim, eu mexia e ficava estacionada ali, não seguia o movimento. Pois é, ainda bem que eu tenho duas telas aqui.
E às vezes o Meet ele não avisa não. Se, por exemplo, eu posso estar não aqui, se não tivesse o Meet ele saísse, aí eu tava falando aqui sozinho, mas aqui como eu tenho dois telas dá pra acompanhar direitinho. Então dá pra ver como é que tá o movimento, como é que tá saindo aqui o slide. Né? Primeira vez que eu fui dar aula de forma remota, teve uma vez que a internet caiu, eu falei. Aí quando eu fui ver, a internet tinha caído, não tinha ninguém na sala. Eu falando. Ah, vamos lá. Bora ver o que a gente pode fazer aqui, né? Bom, gente, então é isso. Esse é o resultado. Então, se está acontecendo essa troca de sinais, né? A gente prova dessa forma aqui, ó. A gente vai pegar as imagens, vai multiplicar e ver se está dando negativo. Então, a gente garante que naquele intervalo tem pelo menos uma raiz. Beleza? Beleza, né? Aí, vou botar aqui uma observação. A gente ainda pode fazer, a partir disso, a gente pode ainda mostrar que vale de forma única. A gente ainda pode garantir a unicidade. Como? Através da primeira derivada. Da seguinte forma. Se uma função, ela sempre, se a derivada é sempre positiva naquele intervalo, né? Ou sempre negativa naquele intervalo, então a gente garante que existe somente uma raiz naquele intervalo. Viu? Esse teorema, essa parte aqui, pessoal, é só para garantir a unicidade, viu? Essa parte aqui do teorema de Bolzano é para garantir a questão da existe pelo menos uma raiz. Uma raiz eu sei que tem, viu? E se eu quero mostrar aqui de forma única, eu tenho que mostrar que sempre a derivada é positiva ou sempre que a derivada ela é negativa. Beleza? Tô escrevendo sim. Porque a internet aí tá ruim mesmo. Só caindo, James aí tá só saindo. A internet hoje não tá boa não, né? Acho que voltou agora. E aí, agora? Tá ok agora? Já apareceu o texto, né? Vocês já viram o texto aqui agora. Né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá ok, né? Tá pegando o movimento direitinho. Ó, então deixa eu só repetir. Pera aí. Seguinte. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Vamos lá. Ó, vamos lá, voltando novamente, pessoal. Primeiro, eu preciso de um intervalo como sendo a base, né? Eu vou sair da onde? Não vou pegar todos os reais, eu vou só pegar um intervalo primeiro para ter a base. E aí vou pegar o intervalo justamente onde está trocando os sinais nos extremos. Se eu sei que ali está trocando os sinais, eu posso garantir que ali tem pelo menos uma raiz. Pode ter mais de uma, professor? Pode ter duas, pode três, mas pelo menos eu sei que uma tem ali, se está trocando os sinais, porque tem que passar uma pelo zero. Aí eu posso provar que tem uma raiz só, de forma única, através da primeira derivada. Se lá na primeira derivada ela é sempre positiva ou sempre negativa, então essa raiz ela é única. Beleza? Deixa eu só mostrar por quê, né? É sempre a gente mostrar, é bom mostrar isso de forma gráfica. Ó, por que que então, sempre que a derivada for positiva ou negativa, por que que ele só tem uma raiz só, professor? Por causa disso. Se eu sei que na função está trocando os sinais, né? Uma hora ela é positiva ou negativa, e eu sei que a primeira derivada ela é positiva, o que garante, pessoal, se a primeira derivada é positiva? Se a primeira derivada é positiva, eu sei que a função ela é crescente. Ela é crescente. Ela é algo assim. Ó. Os pontos, né? A partir que os pontos vão aumentando, as imagens vão aumentando. Então, se eu sei que está trocando os sinais e ela é crescente, a primeira derivada é positiva, então ó, só tem que ter uma raiz só. Né? Só tem que ter uma raiz só. Não pode fazer assim, ó. Ela está aqui,
né? Vou botar aqui outro ponto aqui. Ela está aqui, né? Descer e subir novamente. Por que não pode fazer isso? Ah, porque bem aqui, ó, ela deixa de ser crescente. Chega aqui uns pontos que as imagens vão decrescer. E se ela é crescente, está trocando os sinais, então tem que ter só uma raiz só. Vocês conseguem visualizar isso gráfico, né, gente? Né? Vocês conseguem entender isso. A mesma coisa. Se a derivada for decrescente e ela está trocando os sinais, então tem uma raiz só. Porque, ó, ela tem que passar, ela tem que ter uma raiz só. Ela não pode fazer isso. Porque se ela passar, ter mais de uma raiz, ela deixa de ser decrescente. Ok? Beleza, né? Então, lá. Agora, deixa eu ver se a gente consegue fazer já uma questão. Pronto, dá pra gente responder uma questão já, né? Vamos responder, então, como base, né, essa primeira questão do fórum, né? A, a alternativa aí. Analisando as equações, eu tenho duas funções aqui, né? Duas funções. Podemos garantir que, vamos responder a letra E, as mesmas possuem exatamente uma raiz e esta pertence ao intervalo 0,51, justifique sua resposta. Então dá para a gente responder isso só com o teorema que a gente acabou de ver. As mesmas possuem exatamente uma raiz, né? Eu entendo aqui que tem que, pelo menos uma raiz, né? Pelo menos umas. Ele não fala. Eu entendo que não é exatamente única, né? Vocês entendem dessa forma também ou vai ter que ser única? Exatamente. A gente pode ver como sendo única. A gente pode entender assim. Bom. E professor, eu fiz assim, eu peguei os intervalos, né? Hum, E, e eu joguei na fórmula. sim, Aí sim. teve uma letra que um deu negativo e o outro deu positivo. Então nesse eu deduzi que havia raiz. Sim, E sim. na outra letra deu os dois positivos. Aí eu deduzi que não havia raiz. Não Sim, sei se sim, estou sim. correto. É dessa forma mesmo. Eu só tô questionando aqui no caso a questão do português. Se ele fala aqui questão de ser pelo menos uma raiz ou tá implícito que tem que ser uma única raiz, né? Eu entendo que quando ele fala assim, possui exatamente uma raiz, tá em aberto, tipo, pode ser mais de uma, né? Agora, se ele falar assim, ó, as mesmas possuem exatamente uma única raiz, aí tem que ser única. Eu entendo assim, né? Vamos ver então isso. Se essas funções aqui, elas têm pelo menos uma raiz, viu? Como, professor? Através do teorema que a gente acabou de ver, professor. Se a gente sabe, se a gente mostrar que nesse intervalo está tendo troca de sinais das imagens, então a gente garante que lá tem uma raiz. Simples assim. Bora lá? Vamos lá, gente. Ó. O intervalo ele já foi dado. Agora vamos só afirmar se aqui tem raiz ou não. Como? A gente vai pegar esses extremos e vai ver se tem troca de sinais. Viu? Vamos começar pela primeira função. A função da letra A. A função x ao quadrado mais ln de x igual a zero. Beleza? E aí, pessoal, nessas respostas, é bom sempre vocês fazerem tabelas, viu? Aqui eu não vou nem colocar porque são dois pontos, mas quando a gente colocar mais de dois, eu vou colocar sempre tabelas para ficar melhor a nossa resposta. Então, bora lá. Vou então nessa função, eu vou calcular a imagem do 0,5, que é o extremo, né? E a imagem do 1 por essa função. E aí eu vou ver se tem a troca de sinais. Se tem a troca de sinais, é porque, pelo teorema, né? A função ela tem uma raiz, tem que passar algum momento no zero, você está trocando os sinais. Como é que eu encontro a imagem, professor? É só substituir, gente. Vamos lá.
Posso fazer isso tudo na calculadora. Só tomar cuidado de fazer as coisas devagar. Vamos lá. 0,5 ao quadrado, né? Mais o ln de 0,5. Vai dar quanto? Basicamente aqui, o resultado nem importa nessa parte. É só mais saber se é positivo ou negativo. Então eu vou colocar só os sinais. Vocês viram que é negativo, não foi? Deu negativo. Vamos tirar a imagem do 1 agora. Quanto é a imagem do 1 por essa função? 1 ao quadrado mais o ln de 1. Dá quanto? 1. O ln de 1 gente, é 0. Vai dar 1. Que é positivo. E aí, pessoal, posso garantir que aqui tem uma raiz nesse intervalo 0,5,1? Pode ou não pode? Hein? Sim, né? Como? Ó, quando eu for multiplicar esses dois... Ó, como está tendo essa troca de sinais, né? Então... pelo teorema de Bolzano, né? Tem que existir pelo menos uma raiz nesse intervalo. Existe pelo menos uma raiz. É só isso, gente, a resposta. Ok? 0,5. Pelo teorema. Se eu sei que em algum momento... Ó, tá aqui o 0,5, né? E aqui tá 1. Se eu sei que aqui no 0,5 a imagem é negativa, e eu sei que no 1 a imagem é positiva, e a função ela é contínua, então tem que em algum momento passar aqui no 0. Ou seja, tem que ter pelo menos uma raiz aqui. Viu? Fique claro isso, gente. Entenda a parte gráfica. Então, na letra A, eu sei que tem raiz. Vamos ver na letra B. Na letra B, a função é x é elevado a x a menos 1 de 0. Mesma coisa, gente. Vamos tirar a imagem do... É o mesmo intervalo, né? Só mudou a função. Vamos tirar a imagem desses dois pontos aí, do 0,5 e do 1. Aí aqui eu recomendo vocês fazerem devagar, né? Fazerem quebrados. Não façam, às vezes, conta tudo na calculadora. Tentem fazer separados, principalmente quando você vê que a função, às vezes, pode dar um problema. Por exemplo, exponencial, né? Eu vou fazer primeiro exponencial, depois eu multiplico. Vou botar aqui, ó, e elevado a 0,5 menos 1. 0,5 menos 1, né? 0,5 menos 1 dá quanto? Dá menos 0,5, né? Então vamos lá. Exponencial, ó, tá aqui em cima do ln, né? Então aperta um shift, bota o ezinho e agora botem a potência. Menos 0,5, viu? Que vai dar quanto? Vai dar isso, né? Ó, pessoal, tô fazendo primeiro aqui, ó. Vou substituir aqui em cima, ok? E depois eu vou multiplicar pelo 0,5. Somente isso. Aí é só o calculador. Ó, eu fiz a potência, agora eu vou multiplicar por 0,5. Vai dar quanto? Nem importa o resultado aqui agora, né? Positivo. O que importa é só o sinal. É positivo. Beleza? Aqui eu podia concluir direto com positivo. Exponencial é ser positivo, estou multiplicando por algo positivo, é positivo. A imagem do 1, vamos lá, substituindo por 1 vai ficar 1 vezes e elevado a 1 menos 1. Aqui dá para fazer direto, né? 1 vezes e elevado a 1 menos 1 é 0, né? Quanto é elevado a 0? É 1. 1 é positivo. E aí, a gente pode garantir que tem uma raiz aqui nesse intervalo? Pode ou não? Podemos garantir? Não, né? Pode até ter raiz, gente, mas não podemos garantir mais com... Porque o teorema de Bolzano não vale mais, né? Porque as duas dão o mesmo sinal. Então eu não posso garantir nada. Né? Ó, vocês viram. Se a imagem está sendo positiva, minha função pode estar até assim, ó. Ela não corta o 0. Ela pode até cortar, mas pode também não cortar. Então, não podemos concluir. Não podemos concluir que existe raiz em 0,5. Beleza? Então, essa questão da letra E, vocês respondam.
As mesmas, eu entendo assim, né? As duas ao mesmo tempo. Então, se uma deixou, então tá. Não, né? As mesmas possuem exatamente uma raiz e esta pertence a esse intervalo? Não. Responde não. Aí essa é a justificativa. Você pode mostrar assim. Uma, eu posso até garantir que existe e precisa. Viu? A outra, eu não posso garantir isso. Ok, gente? Entenderam a questãozinha? Travando ainda, né? Entenderam aí, ó? Mas aí, eu só tava falando, pessoal, justamente isso. Na letra A, a gente garantiu que tem a raiz, viu? Na letra A, garantiu que tinha. Na letra B, não deu garantir porque deu o mesmo sinal. Então, uma deixou, então uma a gente não pôde garantir, né? Então, a resposta da letra A é não. Aí você pode escrever dessa forma que tá ok. Beleza? Mas entenderam, né? Todo mundo entendeu, Marcos? Como é que responde a questão? Pronto, né? Pronto. Vamos lá. A letra B, aí na letra B é o seguinte: em caso afirmativo, né? Determine essas raízes com duas casas decimais corretas no número da abstenção. Então na letra B já, na letra B não, no item 2, né? No item 2, ele já pede para você mostrar a raiz, viu? E só que para isso a gente precisa mostrar os métodos numéricos que a gente tem, beleza? A gente só aprendeu até agora garantir que tem ou não tem a raiz através do teorema de Bosano, né? Então, para garantir essas raízes, dar um valor aproximado, a gente precisa apresentar os métodos numéricos, viu? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês pelo menos os principais. Vou abrir outra tela aqui. Bora lá, gente. Pelo menos os principais. Ó. Primeiramente, começamos pelo método do gráfico. Deixa eu cortar aqui.